Olá, Brasil! Como está? This is Lenny Hart. Eu não falo português, but I wanted to say obrigado to you all. Eu amo o Brasil! In the red corner, from Brazil, Bruno Machine Masami! Salve, galera do MMA! Estamos de volta para o terceiro podcast aí em parceria com o site Império MMA, Chico Lang Press. Eu quero agradecer a presença dos convidados e também agradecer esse projeto. Infelizmente hoje o nosso parceiro aí de projeto, o Lucas Lúticos, ele está fazendo um play-by-play, aquela, vamos dizer assim, cobertura dos eventos que estão acontecendo essa noite. E infelizmente não vai poder estar aqui representando o site Império MMA. Mas, para suprir essa ausência, dois caras de peso que eu tenho a honra e o prazer de estar trazendo aí para vocês, para fazer esse podcast especial, como a gente já havia prometido na semana passada, sobre o UFC Rio 153, que acontece nessa grande semana aí, grandes coisas que vão estar acontecendo no Rio de Janeiro. Esse grande evento que o UFC está realizando no HSBC Arena no sábado. Provavelmente a Rede Globo vai transmitir o evento. Não se tem uma certeza ainda, não se sabe se vai ser todo o card principal ou se vai ser 3 lutas, como foi na edição passada, mas será uma coisa muito legal e tenho certeza que vocês vão gostar muito de assistir. Grandes lutas e nós aqui trazendo essas feras para, vamos dizer assim, trazer o melhor do MMA para vocês. Vamos analisar todas as lutas e com certeza todos os brasileiros aí que vão estar presentes nessa edição. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Newton Espíndola, ele que está representando o site Octógono News, e também, para estar junto com a gente, o Vitor Freitas, ele que esteve na semana passada e infelizmente devido a um problema técnico teve que se ausentar no meio da participação, e como prometido está aqui de volta para conversar um pouquinho mais com a gente. Então, Newton, muito boa noite, seja muito bem-vindo, sua primeira vez aqui, sua estreia, e eu agradeço de coração aí a sua presença no programa. Boa noite, tô ansioso por essa estreia, mas tenho certeza que os meus corners vão me ajudar e vamos fazer um belo espetáculo pro pessoal. Tá certo. E apresentando aí, eu até peço desculpas que é uma falha minha, que eu não apresentei direito o Vitor. O Vitor, ele é repórter da revista Grace Magazine. Então, Vitor, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, galera, estamos aí para mais um podcast, agora com minha participação, e peço desculpa aí pela falha no último, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, começando aí com o card, eu só vou dar uma checada aqui. A primeira luta que a gente vai analisar é a luta do nosso brother aí, o Cristiano Marcelo, e ele que vai enfrentar um atleta da Suécia chamado Reza Haddad. Então, o Cristiano, ele é ex-atleta da Shootbox, agora ele tem uma equipe própria. Newton, conta pra gente aí como você vê essa luta, como você vê a preparação do Cristiano Marcelo para esse desafio. Primeiramente, eu acho que o Cristiano Marcelo é um cara muito duro, só que eu acho que o adversário dele também é um cara muito pesado para ele. Eu tô torcendo muito pelo brasileiro, mas na minha opinião ele não vai sair vitorioso dessa luta não. A gente teve ele no TUF americano, que ele se saiu bem primeiramente na eliminatória, mas depois ele acabou perdendo por nocaute, se eu não me engano, Sancieza, acho que foi até o campeão. Mas eu não espero muito. Tá certo, Newton. Com uma finalização do brother Cristiano Marcelo, ele até publicou um vídeo, foi recentemente, essa semana retrasada, eu não lembro como foi, ele finalizando de uma forma muito estranha, mas maneira, com um triângulo, só que em vez do braço do cara nas pernas, era a perna do cara no meio das pernas dele, ele treinando com o aluno. Então eu espero uma vitória por finalização, sem dúvida, do Cristiano Marcelo contra o Reza
Reza Haddad. Exatamente. Mas você é que nem o Milton tava falando agora com a gente, e ele acha que vai ser uma luta muito dura pro brasileiro, né? Principalmente porque o sueco ele vem de vitória no UFC, o Cristiano ele não venceu no UFC ainda, né? Existe uma pressão sobre ele com relação a isso, que ele, por estar lutando no Brasil, ele vai ter essa mini pressão nas costas de ter que vencer a luta, porque a gente sabe como infelizmente são as coisas. Se o cara não consegue ter uma sequência de vitórias, o emprego dele fica em risco, né, devido à alta competitividade que o UFC exige hoje. E você acha que não tem jeito? Você acha que ele não tem chances de repente em pé, em conseguir um nocaute, já que ele nos anos passados treinou aí junto com o Maurício Shogun, com o Wanderlei Silva na shootbox? Eu acho que, realmente, igual o Vitor falou, ele no chão é um cara muito duro. Mas o Reza Haddad, ele também é um cara muito duro. Se você olhar o retrospecto dele no chão, ele também tem uma pancada de luta por finalização, por guilhotina, por armlock, por triângulo. E ele vem numa batida, se eu não me engano, de 7 lutas seguidas que ele não perde. Ele perdeu a última vez, pelo que estou vendo aqui, em 2008. E depois disso, o maluco passou o carro geral. Inclusive, ele ganhou do brasileiro, Carlo Prati, que lutou agora na sexta-feira. E também ganhou. Eu acho que pro Cristiano Marcelo, o interessante é manter a luta em pé. Porque se ele colocar no chão, por mais que ele seja um cara tipo duro no chão, eu acho que o Reza Haddad leva vantagem nisso. Inclusive, pelo que você falou, Brunão, do lance da pressão. Porque ele é um cara que tá vindo de derrota, ele foi nocauteado, na verdade, né? Ele saiu do programa, depois do programa ele não lutou mais, ele tá vindo pro Brasil, vai lutar no Brasil e vai abrir o evento. Então eu acho que a responsa dele é bem grande. Bem grande. E aí, Vitão, o que você acha desse combate? Você acha que é só o chão mesmo? Não tem outra possibilidade dele vencer a luta se não for por finalização? Então, essa luta já tem uma rivalidade, como o Cristiano Marcelo mesmo me disse, teve um evento que esse Reza Haddad debochou dele, então já vem numa rincha, o Marcelo disse que tá doido para enfrentar ele. Então, eu acho que vai ser uma porradaria e o Marcelo vai tentar a todo custo levar a luta pro chão, onde ele se sente confortável. A parte em pé do Reza Haddad é melhor, sem dúvida, do que o Cristiano. O Cristiano vem evoluir na parte em pé, mas eu acho que a luta vai ficar boa pro brasileiro no chão. Tá certo, Vitor. Então, vamos para a segunda luta. O brasileiro Luiz Banha Cané enfrentando o americano Chris Camozzi. O Chris Camozzi é um veterano do UFC, já lutou várias e várias vezes, como o próprio o Banha também, né? Se você pegar o retrospecto do Banha no UFC, ele já teve várias lutas, inclusive enfrentou até, para muitos que não sabem, enfrentou o Lyoto Machida. Então assim, Vitor, como é que você vê essa luta do Banha? O Newton até confessou aqui pra gente em off que o Banha teve alguns problemas, né, até em questão aí da preparação, tá um bom tempo afastado. Então como você vê essa luta para o Banha e que chances ele tem nessa volta dele pegando esse americano aí que é bem conhecido no UFC e é bem casca grossa também? A última luta que eu vi do Banha foi no UFC 134, que eu acho que deu um apagão nele, ele parecia estar bem na luta, mas deu um apagão e acabou perdendo. Ele é faixa preta em jiu-jitsu e esses caras, assim, do porte do Banha, eu acho que onde a luta fica melhor para eles é no chão. Então eu acho que se o Banha levar a luta pro chão, na minha opinião, para trabalhar o grande pound, com certeza sai a vitória. Falando desse americano, que eu não conheço muito, mas já vem de 2 vitórias consecutivas no UFC, uma por nocaute, outra por finalização. Ele é faixa roxa de jiu-jitsu, mas a trocação dele parece ser muito boa e eu acho que no alto ele complica muito o brasileiro.
Tá certo. Newton, você que esteve recentemente conversando aí com o Banha e tem até mais informações para trazer pra gente, como você vê essa luta e quais as chances, na sua opinião, pro Banha encarar esse americano aí nessa luta? Bom, então, igual a gente estava conversando antes, o Banha teve um problema que ele logo depois que ele perdeu a luta no UFC Rio, ele voltou para os Estados Unidos, que é onde ele mora, e teve que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia, ele teve um problema na cirurgia e ela teve que ser refeita. Só que antes dela ser refeita, ele tinha a luta dele marcada contra o Okami, que também já enfrentou o Anderson, que ia ser a estreia dele no peso abaixo, que ia ser na categoria dos médios. Ele veio pro Brasil, fez essa recuperação da cirurgia, tá 100%, já tá treinando monstruosamente, e eu acho que, na minha opinião, o Banha vai passar o carro. Eu acredito que ele, descendo de categoria, é um atleta muito forte para a categoria. E na meio pesado já era um cara que incomodava bastante, que tinha a mão muito pesada. Ele é striker total. O peso da mão dele é muito forte. E ele, na categoria de baixo, como perdeu o peso, eu acho que a potência dos golpes ele não perde. Eu acho que ele vai igual o Vitor falou, por ele ser um faixa preta e o adversário dele ser um faixa roxa, eu acho que ele vai sentir no começo como vai ser a luta na trocação, e dependendo de como ele se estiver confortável para ele na trocação, eu acho que ele vai buscar o nocaute, para justamente apagar da memória a última derrota que ele teve no mesmo HSBC Arena. Só que se ele ver que o americano tá com uma trocação boa, eu acho que ele vai fazer de tudo para botar para baixo e finalizar, que também eu acho que dos dois, na minha opinião, o Banha, tanto em pé quanto no chão, vai levar vantagem. Vai ser mais uma estratégia dele mesmo. Vamos falar da luta entre o carismático Serginho Moraes, que vai enfrentar outro brasileiro, o René Forte, e os dois participaram do primeiro reality show que o UFC fez no Brasil aí, que até foi transmitido pela Rede Globo, que foi o The Ultimate Fighter Brasil. E então, começando por você, Vitor, você que conhece mais aí a parte de solo, é especialista em BJJ, em Jiu-Jitsu, conta pra gente como você vê essa luta e como tá indo o treinamento do Serginho Moraes pra essa luta. Então, na final do TUF, quando ele lutou contra o Mutante, ele tava ceguinho em cima, ceguinho mesmo, ele não sabia o que fazer na parte em cima, então ele toda hora tentava ficar puxando pra guarda, até que conseguiu levar a luta. Ele foi pro chão com o knockdown do Mutante, mas não conseguiu manter, e o Cigano dominou a parte em cima, na parte de cima. Então, como ele agora tá treinando com o Shogun, eu acho que ele vai vir muito forte na parte de cima, e o chão dele é indiscutível, muito bom. E se a luta for pro chão, ele tá em casa, o adversário dele, René Forte, é um ótimo striker, mas eu acho que não vai querer levar a luta pro chão pro Serginho. O Serginho é campeão mundial, campeão brasileiro de jiu-jitsu na faixa preta, então essa luta eu aposto no Serginho Moraes. Tá certo. E você, Newton, como você vê essa luta aí do Serginho com o René Forte? Cara, igual eu concordo com o Vitor, o Serginho é um atleta dentro e fora do octógono, pra mim, excepcional, cara. Ele no tatame não tem mais que provar nada pra ninguém, o cara é mega campeão. Ele treina na equipe Aliança, né, do general Fábio Gurgel. E o cara tem projeto social, o cara é completamente engraçado, tudo ele faz piada, até na coletiva de imprensa do UFC em BH, quando ele perdeu pro Mutante, ele tirava onda pra todo mundo, cara. O cara é muito engraçado. Contra o René Forte, eu tava lendo até uma notícia agora dele. Ele declarou que depois dessa luta com o Serginho, ele vai baixar de categoria para a categoria dos leves. Então o cara tá lutando, acabei de confirmar, ele tá lutando na categoria dos médios e vai baixar 2 categorias.
Eu acho que o Serginho vai finalizá-lo, mas eu acho que ele vai querer trocar um pouco para mostrar para todo mundo, para tipo, pro público em geral e pro Dana White como a evolução dele da trocação tá. Ele tá treinando com o Shogun, então eu acho que a trocação do menino vai estar afiada, cara. Tá certo. Eu tô doido pra ver Eu tô doido pra ver uma luta do Shogun, como ele vai reagir no chão. E treinando com o Serginho. Pode ser que o Shogun já tinha um bom retrospecto de jiu-jitsu, porque ele mesmo já treinava com o Cristiano Marcelo e ele na época ele chegou até a receber uma faixa preta do Cristiano Marcelo, e sobre isso também, né? E com essa chegada aí do Serginho Moraes para Curitiba, com certeza o Shogun, quem sabe aí, porque o Shogun tem uma parada duríssima aí pela frente, que é o gigante sueco, o Alexander Gustafsson, e vamos ver o que acontece. Mas isso é papo para outros programas, né, gente? Então vamos entrar aí para falar sobre uma das estrelas aí do TUF 14, o brasileiro que treina nos Estados Unidos, treina com o campeão aí do UFC na Jackson's MMA, o John Jones. Vamos falar dele, o Diego Brandão. Diego Brandão, que é um atleta muito explosivo, um cara muito forte para a categoria, dono de nocautes espetaculares, chamou muita atenção da imprensa americana com a sua participação do TUF. Ele foi o único lutador, não estou falando de brasileiro, mas eu estou falando de lutador. Ele foi o único lutador que conseguiu finalizar as 4 lutas no TUF. Ele foi campeão invicto, passando o carro e principalmente finalizando as 4 lutas, 3 nocautes e uma finalização na final aí do TUF 14. Então vai ser a primeira vez que ele está lutando no Brasil também. Vitor, como você vê essa luta? Você acha que de repente o americano, o Joey Gambino, vem só pra compor card, vamos dizer assim, é um cara que tá aí pro Diego Brandão dar outro espetáculo? Ou você acha que o americano de repente pode vir trazer problemas pro Diego Brandão, que vem de derrota no UFC? Então, eu acho que o Diego Brandão deixou subir o sucesso muito a cabeça depois que ele ganhou o TUF, e aconteceu a derrota no UFC 136, e agora recentemente numa entrevista ele disse que deixou subir a cabeça mesmo, ele não estava ligando para nada, e foi lutar e aconteceu a derrota. O Diego é um atleta, para mim, completo, na parte de cima quanto no chão, e ele não tem o que provar, assim, entre aspas, o que ele pode fazer. Ele já mostrou as técnicas dele todas no TUF. Então, para mim, ele pode nocautear como finalizar Joey. O Joey também vem de derrota, vai ser 4, e é um atleta muito duro de Muay Thai. Eu não vi testar o chão ainda, e se for pro chão, finalização, e na parte de cima eu aposto também brasileiro. Tá certo. Newton, mesma pergunta, como você vê essa luta aí do Diego Brandão? E já engatando o comentário aí do Vitor, queria te perguntar outra coisa. Como você vê essa parte do atleta de repente, entrei no UFC e agora, legal, virei astro, né? Porque isso o Dana White reclamou muito no Brasil, muito. Quando você ia perguntar alguma coisa pro Dana White sobre o TUF, a primeira coisa que ele reclamava era essa coisa do cara ser entrou no TUF e já virou superstar, tá dando entrevista para todo mundo. Talvez acho que não sei se de repente esse é o problema de você de repente ter um reality show na Globo, né, que dá essa imensa visibilidade. E como você vê isso, cara? De repente do atleta se deslumbrar, você acha que é normal acontecer isso?
ou de repente é de lutador para lutador, né? Tem lutador que de repente não liga para esse tipo de coisa e vai lá, faz o trabalho e depois volta para casa normalmente, mesmo o cara sendo muito conhecido aí no Brasil e no mundo também, e principalmente sobre a luta. O que você acha do combate? Bom, sobre o Diego Brandão, cara, eu não tenho muito o que falar sobre ele. Eu vi as lutas dele, eu acho ele um lutador excepcional. Era um cara que tava demorando demais pra estar dentro do UFC, porque ele já é um cara experimentado pra caramba, luta há bastante tempo. E foi como você comentou, ele entrou no TUF e destruiu. Ele era o único brasileiro, se eu não me engano, naquela edição. E, cara, do começo ao fim, ele passou o carro. Na final do TUF, pra mim, foi impressionante a vitória dele. Foi uma coisa que eu pulei da cadeira assistindo a luta dele. E eu acho que vai ser o Joey Gambino, não vai dar trabalho nenhum pra ele. Eu acho que o Diego Brandão vai se recuperar, igual o Vitor falou, ter subido um pouco na cabeça dele a vitória, ele ter virado celebridade do dia pra noite muito rápido. Eu acho que isso mexeu com ele, isso encheu o bolso dele, isso abalou um pouco ele dentro do octógono. Mas eu acho que depois da derrota, eu acho que ele caiu meio na real, vai vir pro Brasil, eu acho que ele vai dar um bom show. E falando sobre o reality show e essa parada de fama, eu acho que é uma coisa que o Dana White tem razão. Eu acho que o problema dos lutadores que eu vejo é que normalmente eles vêm de uma classe que não é uma classe muito alta. A profissão de lutador é uma profissão realmente que os caras lutam para sobreviver. Os caras tem que ter mais emprego, o cara tem que dar aula, o cara tem que ficar mendigando por patrocínio e tudo mais. Então eu acho que é uma coisa muito difícil pro lutador. E um cara que entra com TUF dentro do Brasil, que tem transmissão na Rede Globo, que tem domínio do mercado televisivo, ele pega uma proporção muito grande. Onde antigamente ele era conhecido no bairro dele, ele era conhecido na academia dele como, eu sou o cara que luto bem na minha academia, sabe? A família fala bem dele. Ele começou a ser famoso na cidade, no estado, o Brasil inteiro sabia quem que era o maluco, que ele era um lutador de MMA, que ele ganhou de tal pessoa, ele passou o carro em não sei quem. Então eu acho que essa visibilidade, os atletas, eles não estavam preparados para essa visibilidade que eles tiveram. Eu acho que faltou um pouco de trabalho das equipes que eles estão, de prepará-los, de preparar eles alguma coisa antes do evento e pós-evento, principalmente os vencedores. Tá certo. Então vamos para a próxima luta, que é a quinta do card preliminar, que é outro confronto entre brasileiros, né? Tô observando aqui, se eu não me engano, só essa luta do Serginho com o René Forte e esse confronto que a gente vai falar agora, que é o experiente lutador do UFC brasileiro aí da ATT, que é o lutador de chão aí, muito forte, o Gleison Tibau, encarando, eu acho que a maior celebridade do TUF. Eu particularmente aqui deixo registrado a minha... na hora que eu vi esse cara no TUF, eu falei, esse cara vai ser a estrela do programa, não pode. Porque, apesar dele ser meio ogro, ter aquelas frases de efeito, o nosso querido Francisco, se não me engano é Grimaldo, né? O mais conhecido como Massaranduba, ele é um show. É um show de à parte, né? E olha que ele é um cara tímido. Imagine se ele fosse mais solto e tivesse um pouco mais de liberdade para falar mesmo. Mas falando da luta em si, Massaranduba descendo de peso, ele lutou no TUF aí numa categoria acima. Vai ser, eu acho que provavelmente vai ser o primeiro teste de fogo para ele no UFC. E então, como, Vitor, você vê essa luta? Sendo que o Tibau é um cara muito duro da categoria, eu creio que seja top 10 aí, um dos melhores lutadores do peso.
Então, como você vê essa luta aí pro Massaranduba, essa pedreira que o Massaranduba vai encarar, e como você vê o Tibau também lutando aí no Brasil, né? O Tibau que tá há muitos anos morando lá fora, né? Então, como você vê essa luta, você acha que quem dos dois pode estar vencendo esse combate? Vamos lá. O Tibau tem uma experiência maior em eventos americanos, estando no UFC há mais tempo que o Massaranduba. E pelo que eu pude ver, ele já venceu 2 brasileiros, como o duríssimo Rafael dos Anjos. Agora sofreu derrota no UFC 148. Vai querer trabalhar muito a parte de queda e trabalhar o grande unpound ou até tentar a finalização. Já o Massaranduba tem a mão super pesada, então se a defesa do Clayson baixar e a mão entrar, é vitória certa do Massara. Essa luta eu aposto no Massaranduba, porque ele mostrou finalmente para que veio no UFC. Já vem de bastante vitórias, 5 vitórias consecutivas. A última foi pelo UFC contra Denson Pedichum, que ele mostrou muita eficiência na parte de pé, mas nunca vi o Massara trabalhando de costa no solo. Mas na parte interna, aposto no Massara. Então, na minha opinião, Massaranduba por nocaute. Tá certo. Mesma pergunta, Newton, como você vê aí a participação dos brasileiros? E você acha que de repente a experiência do Tibau pode ser um peso aí que pode influenciar na luta? Bom, eu não, particularmente eu não gosto de ver confronto de brasileiros no UFC no Brasil. Eu acho que tem lutador pra caramba pra colocar em confrontos diferentes, pra não ter essa quebra de torcida, essa rivalidade e tudo mais. Não sei se isso é uma estratégia do UFC, não sei qual que é o lance tipo, de querer agradar os lutadores por quererem justamente lutar no Brasil, mas eu particularmente não gosto. Mas, vamos lá. O Tibau eu acho que é um cara muito experiente, ele é muito forte, você vê que ele, quando ele entra no octógono, o Vitor lembrou bem, a luta contra o Rafael dos Anjos, cara, a diferença dele pro Rafael dos Anjos era brutal. Parecia que o cara tava 15 quilos a mais que o Rafael dos Anjos, era um monstro. Ele veio por derrota, uma derrota que, tipo, por decisão, não foi uma derrota tão contundente, não foi nocauteado, nada. Eu acho que ele vai vir bem forte no Brasil, mas a minha aposta também é o Massaranduba. Ele foi a estrela do Facebook, né, do Tufo, porque o que a gente tinha de piada dele no Facebook não foi brincadeira, cara. E ele realmente, com esse jeito dele meio Shrek, cara, conquistou a torcida. E por essa distância do Tibau tá do Brasil, eu acho que a torcida vai ser inteira pro Massaranduba. Eu tava vendo aqui, no cartel do Massaranduba, ele só tem uma derrota. E é pro Yuri Alcântara, tipo, que tá no UFC, um lutador duro pra caramba. Eu acredito que ele vai tá bem melhor. Eu acho que ele vai dar um trabalho pro Tibau, o Tibau vai sofrer na mão dele, cara. Tá certo. Vamos para o combate aí, o último combate do card preliminar, que é um confronto aí, pra mim, na minha opinião, um dos mais duros aí da noite, que é o brasileiro campeão aí do TUF, o Rony Jason, atleta da Time Nogueira, encarando o perigosíssimo lutador do TUF 14, se eu me engano, que é o San Cecília. Eu não me lembro se é TUF 14 ou TUF 15, mas é uma das duas edições. San Cecília, dono de uma mão pesadíssima, nocauteador nato, e o Rony Jason aí com essa pretensão de repente lutar pelo cinturão, já chegou a falar aí no José Aldo. Newton, começando por você, como você vê essa ascensão do Rony Jason no UFC, e como você vê esse combate, cara, porque o UFC, vamos dizer assim, que o UFC não tá dando moleza, é
como diz o Walid Ismail, é tempo ruim o tempo todo. Então, como você vê esse combate, cara? Cara, eu acho que é bem isso que você falou. Eu não sei se é uma resposta do próprio Dana White pro Ronnie Jason, pelo fato dele ter ganho o TUF e ter subido a cabeça de mega estrela e tudo mais. Pô, porque pra um cara que acabou de entrar no UFC, falar de cinturão com o José Aldo, malandro, tipo, o cara é meio maluco das ideias. Que eu acho que ele tem que comer muito arroz com feijão pra chegar perto de disputar uma luta com o José Aldo, cara. E eu acho que isso é uma resposta pra ele. O San Cecilia, eu acho que vai ser um cara muito duro. Eu acho que é um lutador que ele nunca viu pela frente nos eventos nacionais e no próprio TUF. E eu acho que não vai dar pro Ronnie Jason, não. Eu acho que diferente de como foi a luta dele na final do TUF, que ele fez uma luta meio política para ganhar, ele vai ter que mostrar um pouco mais. Eu acho que nessa de querer fazer um show para os brasileiros, ele vai se abrir e o Cecilia vai para dentro, cara. O Cecilia, no próprio TUF 15, ele nocauteou o Cristiano Marcelo, que vai estar no card. E ele é um cara que tem, como você falou, ele tem a mão pesadíssima. Então, se o Jason vacilar com a guarda e o braço dele entrar, é lona. Tá certo. Vitor, mesma pergunta. Como você vê o Ronnie Jason, que treina na Tim Nogueira? Lá a gente sabe que a maioria dos atletas lá são da base do jiu-jitsu. De repente, como a gente até estava conversando agora, será que existe alguma possibilidade do Ronnie Jason de repente fazer um antijogo, encurtar para derrubar o Cecilia, mesmo sendo muito difícil, porque o Cecilia é um atleta muito forte fisicamente? E de repente, será que também, apesar da guarda do Ronnie Jason não ser tão boa, não ter um bom boxe, mas de repente tem um Muay Thai aí, num clinch, de repente entra uma joelhada, seja na costela ou até na própria cabeça do Cecilia, será que o Ronnie Jason não tem essa chance de repente fazer o que pouca gente espera, que é nocautear o nocauteador da noite? Eu acho que o Ronnie Jason vai vir com tudo para essa luta. Ele pode estar deixando a fama subir um pouco a cabeça, porque ele até falou em disputa com o cinturão do José Aldo, que eu acho que está muito longe ainda tecnicamente. Eu não duvido que ele queira trabalhar o chão nessa luta para mostrar seu jiu-jitsu, mas ele tem um Muay Thai bem apurado. Como a gente viu contra o PP, ele não correu da trocação, a trocação foi franca e o PP quis puxar para a guarda e ficou visivelmente na luta e não se deu bem. Já o San Cecilia, o estilo dele é o boxe, como você mesmo disse, Brunão, ele tem a mão super pesada. Eu acho que onde o Ronnie Jason pode vencer ele sem ter preocupação nenhuma é o chão, porque o chão dele é indiscutível, né, cara? O professor dele é o Minotauro aí, né, o grande finalizador do UFC. Tá certo, cara. Então, finalizado aí o card preliminar aí do UFC Rio. Agora vamos entrando no Grand Finale, que é toca a musiquinha. Toca a musiquinha, né? Então, vamos entrando aí no Grand Finale, que é o card principal, e começando aí com um lutão, que é o Demian Maia, esse monstro do jiu-jitsu. Eu acho que é um dos maiores nomes que o Brasil teve, né? E tem do jiu-jitsu no pano, enfrentando o duríssimo Rick Story. Rick Story, ele que já fez lutas muito duras, encarou brasileiros, fez uma luta duríssima contra o Thiago Pitbull Alves, e de repente mais um teste duro aí, porque o Demian vem de vitória, apesar de não ter lutado muito nessa categoria. É a segunda luta do Demian no peso. Então, Vitor, de repente, seguindo a mesma linha que você falou agora há pouco do Ronnie Jason, é interessante o Demian de repente
usar essa vantagem física que ele possa vir a ter no combate e botar o Rick Story para baixo e buscar a finalização? Ou você acha que de repente ele tem alguma chance ali? Porque nós vimos que o Demian Maia é um atleta que está em franca evolução, né? Apesar das últimas derrotas que ele teve no UFC na categoria de cima, que é bom deixar claro aqui, ele é um lutador que tecnicamente na parte em pé você vê que ele está melhorando, né? Mesmo que seja a passos lentos, ele tem feito um treinamento nessa parte, principalmente na parte de boxe aí, até com o próprio Júnior Cigano, que é campeão do UFC. Então, como você vê essa luta? De repente você acha que o Demian vai puxar para baixo, ou ele vai se arriscar de repente em pé, quem sabe até surpreendendo a gente? Ele estreou muito bem na nova categoria, tentou ir para costas rápido e depois deu uma queda e nocauteou. Eu acho que ele não tem mais nada a provar no chão, então eu acho que ele é da categoria, mas a parte de trocação dele eu nunca vi assim como um todo. Luta, ele quer botar a luta de início para baixo, então nunca vi ele trocando. E espero ver, ele vem em constante discussão, como você disse, eu espero ver para mostrar a parte de Muay Thai, de boxe, que ele está treinando com o Júnior Cigano, que é oriundo do boxe. Queria ver muito mostrando sua parte de pé contra o Rick Story, que vem de Vitória, e é um wrestler que também pode querer levar a luta para baixo, mas eu acho que isso vai ser muito difícil. Complicado para ele, se ele quiser levar a luta para baixo, que levar a luta para baixo, a gente já sabe que ele está em casa e pode haver uma finalização brasileira. Então minha aposta para a academia, no chão é dele. Se ele mostrar uma trocação, guarda estiver bem, ele pode vencer essa luta aí tranquilo. Tá certo. Seguindo a mesma linha aí do que o Victor falou, só que agora do lado americano, né? Como você vê aí o Rick Story, você tem essa mesma opinião com respeito ao Demian, que o Demian, se de repente botar para baixo, tem mais chances aí? E outra pergunta, o Rick Story, ele é um atleta oriundo do wrestling, né? Ele é muito forte nessa parte de quedas e também de defesa de quedas. Então talvez o Demian possa vir a ter problemas nessa parte de derrubar. Porém, nós vimos em edições passadas aquela linda queda que o nosso querido metido a falastrão Chael Sonnen tomou do próprio Demian. Então quem sabe de repente o Demian não consegue puxar da cartola aí uma queda a lá jiu-jitsu, né? Eu acho que nem tanto grappling, mas a lá jiu-jitsu, a lá judô, e consiga botar o Rick Story para baixo. Mas como você vê essa luta? De repente você acha que o americano tem chance de nocautear, ou se o próprio Demian tem chance de surpreender aí, galera? Cara, o Demian é um atleta, eu sou fã do Demian. Eu acho que, igual o Victor falou, ele é um dos melhores do UFC no jiu-jitsu, no submission e tudo mais. Ele teve eu tava vendo o cartel dele, e ele é um cara que tem 4 derrotas. Só que o nível dos caras que ele perdeu é algo fora do comum. A primeira derrota dele foi pro Nate Maguire, que é campeão do Strikeforce hoje. A outra derrota foi pro Anderson Silva, que não tenho o que falar sobre o Anderson Silva. Ele teve uma derrota pro Mark Munhoz, que, na minha opinião, foi vitória do Demian, não do Mark Munhoz. E perdeu pro Chris Weidman, que é provavelmente o próximo desafiante do cinturão com o Anderson. Isso tudo na categoria de cima, lutando com atletas maiores e mais pesados que ele. Eu acho que o Demian, nessa categoria que baixou para meio médio, ele vai passar o carro. Eu acho que é uma categoria que ele está se sentindo muito à vontade. A primeira luta dele contra o coreano não deu para testar muito a trocação, o jiu-jitsu, mas a gente conseguiu analisar o quê? Ele bateu o peso bem,
sem problema. A força dele estava boa, a agilidade boa. Tanto que ele já saiu logo no começo buscando a queda, clinchando, tentando quedar, e foi numa queda dessa que ele conseguiu a vitória. E uma coisa boa do Demian é que na luta contra o coreano, ele mostrou que ele tá voltando para as origens dele do jiu-jitsu. Tentar encurtar a distância, golpear, encurtar a distância, botar para baixo, e embaixo trabalhar ou o ground and pound ou então a finalização. Algumas lutas anteriores, o Demian estava fazendo a parte de boxe dele, igual vocês falaram, com o Júnior Cigano e com o Dorian. E eu acho que esse foi um problema pro Demian, porque ele começou a achar que o boxe dele era suficiente para nocautear. E foi aí quando ele deu uma desandada. O Rick Story, eu acho que é um cara muito forte. Eu acho que realmente ele não vai querer trocar, não pela qualidade da trocação do Demian, mas por saber que o wrestling dele é muito bom. Então ele vai tentar quedar o Demian e trabalhar o ground and pound. E eu acho que nessa tentativa de queda é onde o Demian vai se dar bem. Ou trabalhando numa guardinha ali fechadinha e buscar a finalização, raspar e finalizar. Ou então justamente nessa tentativa de queda inverter a posição e ficar por cima. Mas eu acho que o Demian vai passar o carro. Eu não vejo possibilidades assim de uma derrota pro nessa categoria. E eu acho que vai ser um bom teste para ele. Tá certo. Seguindo para a luta de cima, o confronto aí que era para acontecer em edições passadas chegou a acontecer, mas infelizmente por um acidente. Algumas pessoas chegaram a achar que não foi acidente, que foi sacanagem do lutador americano, mas aconteceu e o resultado acabou, na verdade, ficando sem resultado. O combate de até 93 quilos, meio pesado, do brasileiro Wagner Prado Caldeirão, enfrentando aí outro cara que era tido, e eu acredito que ainda é tido como uma promessa do UFC, o Phil Davis, que estava invicto até perder aí para o Rashad Evans. E essa luta aí aconteceu, foi muito polêmica, e os dois voltam a se encontrar no Rio de Janeiro, né? Caldeirão, que lutou contra o Phil Davis nos Estados Unidos, agora vai estar lutando aí com casa cheia, público totalmente a favor. Então vou começar com você, Vitor. Como você vê esse combate? Os dois aparentemente parecem não ser confortáveis na parte de solo, né? Eu confesso para vocês que eu não vi lutas do Caldeirão lutando embaixo. Então assim, eu não posso falar muito a respeito disso. Mas como você vê esse combate? De repente a pressão pode atrapalhar aí o Caldeirão nessa luta, porque na verdade essa deve ser a verdadeira estreia dele no UFC, porque a outra ele mal lutou praticamente. Então, e de repente encarando um atleta duríssimo como é o Phil Davis, pode vir a ser um problema ou não. Tá aí a luta que todos queriam ver, mas aconteceu imprevisto dentro do outro, o americano no brasileiro. Como você disse, eles não ficam confortáveis no chão, apesar de ser o Phil Davis ser treinado pelo Lord Eagle, que é um faixa preta duríssimo. Eu acho que ele vai ter a luta em cima e pode tentar aplicar algumas quedas, como é um wrestler muito bom, e a luta de solo pro Wagner Caldeirão vai ficar muito ruim, porque eu não vi Wagner Caldeirão no solo ainda, trabalhando as costas pro chão. A maioria das vitórias dele foram por nocaute, e ele tem uma mão muito pesada. Então eu acho que se ele trabalhar bem o chute e o suco forte que ele tem, ele pode nocautear o Phil Davis, e eu aposto no brasileiro Wagner Caldeirão. Tá certo. Newton, a mesma pergunta. Caldeirão tem chances aí de nocautear o Phil Davis? Phil Davis que é conhecido muito pelo seu antijogo também, né? Ou você acha que de repente o Phil vai impor a estratégia aí, como o Vitor citou, de usar o jogo de wrestling? Ele que é um cara muito forte,
tanto que ele é conhecido nos Estados Unidos como o Mr. Wonderful, ou Senhor Maravilha. E de repente, qual talvez o jogo não case, a luta até pode ser uma luta chata, ou o contrário, de repente pode ser uma luta emocionante. Como você vê esse combate, cara? Cara, eu acho que essa vai ser uma luta que o HSBC vai vaiar. Justamente pelo antijogo do Phil Davis, eu acho que ele vai tentar segurar a luta, vai tentar vencer por pontos, justo por saber a força que o Caldeirão tem. Eu tive a oportunidade de assistir uma luta do Caldeirão, a última aqui no Brasil. Cara, ele é um monstro. Ele é muito forte, ele tem a mão muito pesada. Ele nocauteou o Aldo Sultão com um soco no primeiro round. Foram 20 segundos, foi uma coisa muito rápida. Eles se cumprimentaram, pum, pum, nocaute. Ele é muito forte. Então, eu acho que e falando da parte do solo dele, os dois, se eu não me engano, são faixa azul. Então nenhum dos dois vai querer a luta no chão. Eu acho que o máximo que vai acontecer é o Phil Davis, por ser um ótimo wrestler, tentar as quedas, ganhar o pontinho dele, trabalhar no ground and pound e segurar a luta ao máximo. Mas eu não vejo que vai ser uma luta empolgante, não. E discordando do Victor, eu acho que essa luta vai ser pro Phil Davis, cara. Eu acho que ele é um cara mais experiente, é um cara que vai trabalhar esse antijogo, e eu não sei como o psicológico do Caldeirão vai estar para isso. Porque ele vai estar no Brasil, vai estar completamente motivado, e ele vai ver que o jogo não vai estar casando, se isso não vai acabar frustrando ele, e isso atrapalhar ele dentro do octógono. Tá certo, bem colocado também, né? Lembrando que aqui as opiniões variam, né? A gente é parceiro, tudo, mas faz parte também do programa a diferença de opiniões, claro, né? Com certeza. Então, vamos para o combate entre Jon Fitch, atleta duríssimo, acho que é um dos mais duros aí, talvez até desse card, enfrentando acho que talvez, né, eu acho que na minha opinião hoje, se você colocar aí na caneta, eu acho que o Erick Silva hoje é a maior esperança brasileira do UFC, apesar que para muitos ele já é uma realidade, né? Então assim, começando por você, Newton, como você vê o Erick Silva nesse grande desafio, talvez seja hoje a luta da carreira do Erick? Como você vê também o Jon Fitch que é muito conhecido por fazer lutas horríveis, lutas igual ao Phil Davis, vamos dizer assim, lutas, não sei se é o melhor termo dizer aqui, que seria lutas que seria uma verdadeira amarração, né? O cara é o amarrão da história, né? Se de repente o Fitch vai amarrar o Erick Silva, ou o brasileiro aí por ser jovem, estar vindo bem aí no UFC mesmo, né? E que moral, né? Lembrando aí que o Erick Silva tomou uma, acho que falando em marketing, propaganda, nada melhor que você ter o seu patrão, dono da maior empresa de lutas do mundo, como Dana White, fazendo propaganda de você, né? Então, como você vê esse combate? Quais as chances do brasileiro de repente vencer esse combate tão duro que é o Jon Fitch aí? Cara, o Erick Silva realmente é o que você falou. Muitos falam que ele é promessa, mas eu acredito que ele realmente é uma realidade, porque ele é um atleta que entrou no UFC faz pouco tempo, mas ele é um cara que, como você citou, ele já agradou a todo mundo. Ele agrada ao público porque ele dá espetáculo. Ele agrada ao chefe porque ele agrada com bons combates, e isso gera dinheiro pro Dana White. E realmente ele é um atleta excepcional. Eu acho que com o Jon Fitch realmente vai ser a luta mais dura para ele da carreira. Eu acho que o Jon Fitch vai fazer igual o Mr. Wonderful, tentar amarrar a luta e ganhar por uma decisão.
porque ele vai estar jogando contra a torcida vai tentar empurrar o Erick Silva, e o Erick Silva é um atleta muito explosivo, mas eu vejo a vantagem do Erick Silva pela explosão dele. Ele é um cara que ele é faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, é um cara que ele é muito explosivo. Nas últimas vitórias dele, a gente vê a força que ele tem, a força de nocaute e a explosão. Eu acho que isso o John Fitch não vai esperar. Eu acho que ele pode estar até treinando para suportar essa explosão, para segurar o ímpeto do Erick Silva no começo, primeiro round, esperar o segundo round para começar a fazer o jogo dele, mas eu acho que mesmo assim ele não vai conseguir, o Erick Silva vai surpreender ele. Eu acredito no nocaute do Erick Silva. Tá certo. Vitor, seguindo a mesma linha, você também acredita no nocaute do Erick Silva ou de repente uma finalização do Erick Silva? Apesar que o John Fitch é um atleta muito duro, aí a gente não viu o John Fitch aí sendo finalizado ainda no UFC. Porém, nós vimos, como o próprio Newton citou, nós vimos na luta passada o seu John Fitch sendo apagado pelo nosso querido barbudinho Johnny Hendricks. Então, o que você acha dessa luta? Você acha que o americano vai sentir aí a pressão, né? Apesar de estar lutando há um bom tempo no UFC? E quais as chances do brasileiro para você nessa luta? Cara, o Erick muito motivado. Quem é que não gosta de ser elogiado pelo chefe, ainda mais o Dana White? Ele poderia estar com 3 vitórias consecutivas no UFC. Eu acho que ele não perdeu a decisão do Mario Amataki naquela luta contra o Carlo Prater. Foi errada, não viu o soco letal. E agora nessa luta aí, talentoso Erick Silva, muito explosivo, vai botar o seu Muay Thai em jogo. Pode até elevar a luta para o chão, mas que eu acho difícil. Ele é muito tranquilo na parte em pé. A trocação dele é muito boa. E o americano já é bom de wrestling, tem um kickbox bem apurado. Vem de derrota para o Johnny no UFC 141. Se tentar colocar a luta para baixo, que eu acho que vai ser a estratégia dele, para também testar o Erick Silva. Como o Erick é faixa preta, acho que ele pode finalizar com essa luta. Tá certo. Agora, um confronto aí, na minha opinião, eu acho que vai ser a luta. Eu vou até revelar pra vocês aqui, eu tô louco pra ver essa luta. Há 2 dias atrás, eu assisti um combate que aconteceu há 3 anos atrás no Bitet Combat, entre o Fábio Maldonado contra o Vitor Miranda. E foi um combate sensacional, gente. Os dois atletas indo pra dentro, Maldonado fazendo até deboche pro Vitor Miranda, falando, ó, bate mais forte na minha cara que eu quero ver. Foi uma luta assim sensacional, até recomendo vocês, se vocês quiserem ver, tem no YouTube pra vocês assistirem. Nossa, incrível. E uma luta que vai ser ao mesmo tempo emocionante, pode vir a ser uma luta polêmica, porque o Fábio Maldonado não gostou das declarações do Pedro Rizzo, fazendo lobby aí pro Glover, até porque ele já treinou o Glover, então os dois têm uma história, né? É uma coisa normal, né? Ele não gostou, falou, talvez até exagerou até nos comentários. Porém, eu queria também perguntar, né? Vou começar pelo Vitor. O Glover, ele é um atleta que está treinando fora. O Glover, ele treina há um bom tempo com o Chuck Liddell. E o Glover, além de um boxe poderosíssimo, né? Tanto que o Maldonado também tem um boxe poderoso. Por isso a minha ansiedade para ver essa luta. O Glover, ele é um atleta que também está evoluindo muito nessa parte de quedas de wrestling. E também nós sabemos que o Glover tem um histórico aí no jiu-jitsu também. Então, como você vê esse combate aí do Glover contra o Fábio Maldonado? E qual a sua visão aí nesse combate? Você acha que de repente pode até não ser essa luta empolgante como a gente espera, e o Glover de repente tentar amarrar o jogo, até devido às deficiências do Maldonado?
luta aí eu espero que vai ser... Peraí, Vitor, dá um tempinho aí. Peraí, dá Mas eu espero que o Glover Teixeira irá levar essa luta pro chão, até mesmo porque ele é bom lutador, é faixa preta de jiu-jitsu. Se ele tá bem em cima, mas vai chamar um lado melhor na produção. A estratégia que eu acho que pode fazer essa luta é ficar no seu jiu-jitsu em prática e trabalhar com o jump-out para poder vencer. O Maldonado, ele é ótimo na parte pé, mas eu nunca vi ele dando resposta pro chão. E ele treina lá com o Nath Nogueira, pode estar treinando na parte de chão, mas não é tão eficiente quanto o Glover. Então eu acredito na vitória do Glover por nocaute ou finalização. Falando sobre o Fábio Maldonado, Newton, como você vê aí, de repente, o Maldonado? O Maldonado vem de 2 derrotas no UFC, existe até uma pressão nisso, apesar de algumas derrotas dele serem controversas. O público achou que de repente ele não mereceu perder, mas um lutador aí que é aguerrido, gosta de ir pra dentro, porém tem essa limitação técnica, né? A gente só vê o Maldonado boxear, né? A gente não vê o Maldonado de repente trabalhando um jiu-jitsu, até melhorando até nas defesas de queda. E outra coisa, nós sabemos também que essa luta nós tivemos problemas, né? Nós vamos falar um pouco adiante sobre isso, que foi a lesão do Quinton Rampage Jackson, que era o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro lutador que iria enfrentar o Glover. Você acha que de repente essa preparação de última hora aí do Fábio Maldonado pode vir a trazer problemas para esse combate, até na questão de gás? E como você vê o Glover, né? O Glover que para muitos aí é um cara que de repente até no futuro pode vir a vencer o John Jones. Então como você vê esse combate, cara? Falando um pouco sobre o Glover, ele é um... Inclusive hoje estava passando Lendas do UFC e falaram sobre... Acho que eu não lembro quem comentou, mas comentou um pouco sobre o Glover. E o Glover, ele é um cara que... Ele chegou na categoria há pouco tempo, já é temido por muitos, e é um cara que realmente eu acho que vai chegar de encontro com o John Jones, e eu vejo uma possível vantagem pro Glover. Ele é um cara que treina, igual você comentou, com o Chuck Liddell. Eu acho que com isso a parte de wrestling dele tá melhorando cada vez mais. Isso tá agregando pra black belt dele de jiu-jitsu que ele tem. E o boxe dele, a parte de trocação é muito forte. Eu vou falar que eu fiquei surpreso pelo Fábio Maldonado se querer lutar contra o Glover. Eu não sei se essa é uma estratégia da Nath Nogueira, porque o Glover é um cara que era do pessoal, era da Manguinhos, que estava sempre ali. Então eu não entendi se é uma oportunidade que o Maldonado viu para apagar as derrotas que ele teve e tudo mais, mas eu não entendi qual foi essa estratégia, porque o Glover é um cara que está em ascensão. E o Maldonado, ele é um cara que ele tem... Essa vai ser a 4ª luta dele no UFC. A primeira ele estreou bem, nocauteou, e as outras 2, ele teve 2 derrotas por decisão. As 2 foram contestadas à decisão. Muitos acharam que ele era o vencedor, mas tem 2 derrotas. Essa sendo a 4ª luta dele, eu não sei se é interessante para ele enfrentar um adversário tão duro igual o Glover. Que o Glover, eles estavam colocando um adversário para ele que muitos acharam que ia ser escada. O próprio Shogun, que é um cara, um ícone, uma lenda, ele não aceitou lutar com o Glover porque achou que poderia ser feito de escada pro cara. Então eu não sei até onde foi bem pensada essa entrada do Fábio Maldonado. Se o cara perde pro Glover, senão ele não pode ser demitido do UFC por ter 3 derrotas consecutivas. Mas
eu acredito que vai ser um combate muito animal. O Fábio Maldonado, eu não vejo ele com a possibilidade de lutar no chão. Eu acho que se o Glover trabalhar o wrestling dele nas quedas e botar o Fábio Maldonado de costas pro chão, eu acho que a vitória é certa. Porque o Fábio Maldonado não tem um histórico bom no chão. Ele vai tentar trocar e manter a distância do Glover, não deixar o Glover se aproximar, justamente para não conseguir as quedas. E eu acho que nessa coisa dele tentar só o boxe é onde o Glover vai se dar bem. Eu acredito em vitória pro Glover. Tá certo, Newton. Eu só queria fazer um parênteses com relação a isso também, porque assim, o UFC ele gosta muito de grandes combates. Então, só pra deixar, até dar uma pimentada nesse ponto que você tocou, até achei muito interessante você falar sobre isso, sobre essa questão do cara aceitar a luta. Será que de repente o Fábio Maldonado aceitou essa luta para de repente mostrar pro UFC que, olha, o meu negócio é luta dura, pode colocar contra qualquer um que eu vou para dentro, né? Muito ao estilo, vamos dizer assim, do Leonardo Garcia, que é um lutador que a gente sabe que não é aquele espetáculo de técnica, mas não falta raça, não falta determinação. De repente o cara vai pra dentro mesmo. Tanto que o Leonardo Garcia é um dos caras que tem vários e vários prêmios de melhores lutas da noite. Então de repente, será que não é por esse lado? Eu vou até perguntar pra você mesmo, Newton, se de repente ele tá querendo agradar o patrão, né, pra fazendo um combate desse, mesmo sabendo que o risco de derrota é muito grande? Eu acho que pode ser uma estratégia dele, de aceitar uma luta em cima da hora, mostrar que, tipo, meio que igual o Vitor falou, sou sujeito homem, que é linha Carson Grace. Não tem essa de, eu vou lutar com tal e tal. Pô, chamou pra lutar, eu tô dentro. Eu acho que ele tá tentando mostrar isso. Que ele tá pronto pra qualquer coisa e, exatamente igual você falou, agradando o Dana White por aceitar e que, tipo assim, mesmo se eu perder, só tive luta dura. As minhas 2 derrotas foram derrotas contestadas. Porque eu acho que é um dos adversários que o Maldonado enfrentou, o Glover é o mais temido, o pior. Então eu acho que o Maldonado vai perder, mas eu acho que pode ser uma estratégia de mostrar que, tipo, ele é funcionário do UFC e ele topa qualquer coisa, querendo agradar. Tá certo. Você concorda com isso, Vitor? Concordo. Até por causa da brincadeira que ele fez no Facebook, o Maldonado sacaneando o Pedro Rizzo, eu acho que a equipe do Glover toda vai estar em peso torcendo por uma vitória dele, isso é fato. Então eu acho que o Glover vai querer quedar e encher de cada Maldonado, porque quando um atleta já começa a esquentar a luta antes dela chegar no dia, é um perigo assim, entre aspas. Mas foi só anos, rivalidade antes de acontecer. Então eu espero sangue nos olhos do Glover Teixeira e tudo com essa luta para o Tchau finalizar. Tá certo. Então, vamos falar das 2 lutas principais aí, vamos dizer aí, talvez o grande finale dessa noite, que é a entrada aí, vamos dizer assim, para salvar o card do Rodrigo Minotauro, essa lenda, esse monstro do MMA, enfrentando aí o Dave Herman. Dave Herman que, entre nós, não é um grande atleta de expressão, não é aquele cara que vai, eu quero ver o Dave Herman lutar. Porém, foi uma luta que o UFC precisou colocar, querendo ou não, tá colocando o Minotauro aí, que todo mundo gosta de ver lutando. Então, começar pelo Vitor, como você vê essa luta? O Minotauro, gente, ele tá voltando de lesão, né? E vamos dizer assim, uma lesão até que bem grande, né? Porque infelizmente o Minotauro, ele foi finalizado pelo Frank Mir, né? Acho que foi, na minha opinião, foi um dos momentos mais terríveis do esporte até hoje.
ver aquela cena do Minotauro tendo o braço quebrado pelo Frank Mir. Mas acontece, faz parte, né? Então assim, como você vê o Minotauro voltando, né? Ele que tá vindo de uma segunda cirurgia também, né? Tá tendo esse problemão. E de repente você acha que ele pode sentir o gás aí, o ritmo. Mas como você vê o Dave Herman também, né? A gente sabe que o Dave Herman ele treina com brasileiros nos Estados Unidos, né? Pra quem acha que não, vai ser só um cara pro Minotauro ir lá e passar o carro. Mas como você vê o combate, de repente você acha que o Minotauro pode finalizar essa luta? Cara, ele criticou primeiramente o jiu-jitsu no UFC. Como que ele é louco de fazer isso, cara? O jiu-jitsu é uma prova que é essencial para o atleta de MMA saber trabalhar com as costas no chão. E isso o Minotauro é o rei. Trabalhar com as costas no chão foi o rei. Provou que a ciência do jiu-jitsu, o que o Hélio sempre dizia, que o mais leve pode ganhar no mais pesado. Ele mostrou isso contra o Bob Sapp, pegando o braço daquele cara gigante. E falar do Minotauro, não tem dúvidas, cara. O cara é excelente na parte em pé, trocação, e a sua principal característica é o jiu-jitsu. E ele disse recentemente numa entrevista que está treinando muito jiu-jitsu para essa luta. Ele vai provar pro americano que não pode falar contra o jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro é essencial para cada lutador. Então eu acho que ele fez uma grande merda ao criticar o jiu-jitsu brasileiro. Ele que já vem de 2 derrotas pro Stefan Struve e Roy Nelson. Ele tem a parte em pé boa, mas sem chance nenhuma. Não tem o que falar do Dave Herman. Vitória pro Minotauro, com certeza. Eu acredito por finalização, para mostrar porque o jiu-jitsu é eficiente. Tá certo. Newton, falando no mesmo assunto, nós vimos que o Minotauro melhorou muito na parte em pé. Mesmo o Minotauro comparando até com tempos antigos do Pride, nós vimos que fisicamente o Minotauro hoje ele é um atleta muito mais forte que antigamente. Talvez isso atrapalhe na parte da velocidade, porém o Minotauro não está tão lento como nós imaginávamos, né? Porque isso é normal, todo atleta quando ele ganha uma massa muscular, a tendência dele ficar lento mesmo. Mas seguindo essa linha, você acha que de repente o Minotauro pode ou finalizar, como o próprio Vitor disse, mas ao mesmo tempo de repente conseguir um nocaute, como ele fez na outra edição contra o Brandon Schaub, que era na época o atleta temido, que era considerado aí uma nova promessa do UFC, um cara que nocauteou o lendário Mirko Prokop. Então como você vê esse combate e como você vê também a parte física do atleta, porque como a gente acabou de falar, tá voltando de lesão, praticamente um ano parado. Então como é que você vê essa luta? Eu comparo o Minotauro com um mutante, cara, porque é inacreditável. Parece que toda vez que ele sofre uma lesão, quando ele volta melhor. E eu acho que nessa luta ele vai mostrar isso. O Dave Herman, eu acho que ele tá usando a tática que muitos lutadores americanos agora estão usando, que é essa luta antes essa autopromoção, né, da luta, declarando um monte de coisa, como o próprio Vitor falou, tipo, que é contra o jiu-jitsu no Ultimate. Ele deu uma declaração falando que vai aposentar o Minotauro, sabe? Eu acho que tudo isso ele tá usando a velha escolinha Chael Sonnen e o que os americanos agora estão usando demais. Sobre o Minotauro, cara, eu acho que ele tá muito, muito melhor na parte de trocação. A trocação dele tá boa, o boxe dele tá muito bom. A gente viu isso na luta contra o Frank Mir, que o Frank Mir tava nocauteado, por mais que ele perdeu e se lesionou e tudo mais, mas cara, o Frank Mir tava nocauteado, a trocação dele, a agilidade dele tava muito boa.
a esquiva, a força dele. Então eu vejo que o Minotauro vai fazer exatamente a mesma coisa que fez com o Frank Mir. Vai trocar, vai abalar o Dave Herman, porque tipo, ele vai querer dar uma magoada no Dave Herman por todas essas coisas que ele tá declarando, e acho que no final ele vai buscar a finalização. A diferença é que o Frank Mir é um cara que é muito especialista no jiu-jitsu. O Dave Herman não é. Então eu não vejo a mesma possibilidade de risco assim do Minotauro que ele teve com o Frank Mir. Contra o Brandon Schaub, ele estava vindo de lesão e a gente viu que ele estava um pouco mais lento, mas ele estava melhorando. E a hora que ele acertou a porrada, não deu pro cara, não deu pro Brandon Schaub. Com o Frank Mir foi a mesma coisa. Ele estava voltando, a agilidade dele estava no ápice e ele estava com a mão muito pesada. O Dave Herman, a gente viu nas últimas 2 lutas dele que o queixo dele não é tão bom. O Stefan Struve nocauteou ele e o Roy Nelson deu um soco. Um soco ele nocauteou o Dave Herman. Então eu acho que ele não vai aguentar a pressão do Minotauro e da torcida do Rio de Janeiro, não. Eu acho que vai ser igual o Vitor, eu acho que vai ser finalização, mas eu acho que o Dave Herman vai tomar uma pancada antes, viu? Tá certo. Pode ser também, né? Então, falando aí da última luta da noite, o grande astro do UFC, eu acho que hoje o grande nome do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo das artes marciais, que é o Anderson Silva, encarando aí um desafio um pouco diferente. Ele volta a fazer lutas na categoria de cima, da meio pesado até 93 quilos. Ele já fez algumas lutas lá e vai encarar o Stephan Bonnar, o americano. Pra curiosidade de vocês, né, aí vocês ouvintes do nosso programa, o Stephan Bonnar já lutou no Brasil antes, né? Ele encarou outra pedreira no Brasil há muito tempo atrás no Jungle Fight, que foi o Lyoto Machida. E o Stephan Bonnar, ele é um cara que conhece muito o Brasil, gosta daqui, né? Gosta daí, né? Vamos dizer assim, porque eu tô aqui no Japão, mas tranquilo. Ele gosta muito do Brasil e eu acho que o apelido dele diz tudo, né? Ele é o Psycho, é o psicopata, é o louco, porque na minha visão, só um louco para aceitar nestas condições uma luta com o Anderson Silva. Porém, este louco existe e esse louco se chama Stephan Bonnar, né? Mas falando na parte da luta em si, eu vou começar pelo Vitor. Como você vê tudo isso que aconteceu, Vitor? De repente nós tivemos aí as lesões e de última hora para salvar o evento foi colocado o Anderson Silva e foi colocado também o Stephan Bonnar. O que você acha que pode vir a acontecer no combate? Porque o Stephan Bonnar, ele é um atleta que, apesar dos 93 quilos, provavelmente na luta ele deve estar lutando muito mais. Então ele vai ser um cara muito pesado. E nós sabemos que, eu acho que, na minha opinião, que a única deficiência do jogo do Anderson é basicamente o wrestling. Tanto que o Chael Sonnen derrubou ele várias vezes nas 2 lutas. Em outras lutas o Anderson já foi derrubado. E dessa vez ele vai estar enfrentando um cara muito mais pesado. Então talvez, será que isso pode ser um problema? Como você vê o Anderson de repente lutando por baixo? Ou será que o Anderson vai tentar usar o antijogo e tentar um nocaute? Tá aí umas das lutas. Eu acho que vai ser mais sem graça do evento. Porque como é que já estão falando que os dois estão falando que a luta vai mudar a carreira dos dois? Vai ser um grande duelo. Tipo, sem nexo os dois falarem isso. Na minha opinião, posso estar errado, mas é o que eu penso. Anderson Silva vence sem susto, seu chute de longa distância, sua entrada de soco rápido, e a velocidade vai contar muito pro lado do Anderson, já que ele é um peso mais leve, e o Bonnar, que tá sem lutar há um tempão, tá sem ritmo de luta,
E já lutou aqui no Brasil contra o Lyoto Machida, como você disse, conhece bem o Brasil. Tá se divertindo aí, né? Andando de moto, levando a vida como as ondas. Então eu acho que vai ser muito rápido essa luta, como o Anderson sempre faz nas suas lutas. Vence sem susto por nocaute. Se a luta for pro chão, tá em casa. Treinado aí pelo Ramon Lemos, um grande faixa preta da Atos. E o que eu espero dessa luta é a vitória do Anderson sem problemas. O queridinho do Dana White salvou o evento mais uma vez. E aqui eu deixo, porque já estão aí terminando esse belo podcast, é que o Dana White vê aí o que os atletas estão fazendo, o que está acontecendo tanta lesão no evento top como é o UFC. É muito treino, muita luta marcada. Eu não sei, queria que o Dana White desse uma explicação sobre isso. Bem colocado. Falando também sobre a luta, Newton, como você vê essa luta do Anderson Silva? De repente o Anderson vai querer dar um show estilo Forrest Griffin, como ele fez da outra vez que ele lutou no meio pesado, ou você de repente segue a outra linha, né? De que até o próprio Dana White disse isso, que muitas pessoas acham que o Stephan Bonnar não é de repente um atleta tecnicamente muito bom, só que é um cara duro. É um cara que nunca foi nocauteado no UFC, nunca foi finalizado no UFC, fez uma luta muito dura. Eu acho que talvez uma das lutas mais duras que o próprio John Jones já teve no UFC. É um cara muito grande, tem 1,94 m, né? De repente o Anderson, apesar de ter essa velocidade, ter toda essa técnica que a gente conhece, que a gente sabe que o Anderson tem, pode ser um problema devido à envergadura do Bonnar e também na parte do wrestling. Como você vê o jogo do Stephan Bonnar, ou você concorda com o Vitor que vai ser um passeio, o Anderson vai dar aquele espetáculo novamente? Até porque provavelmente essa luta vai ser transmitida pela Rede Globo e vai explodir de audiência no Brasil. Como você comentou, como o Vitor comentou, a expectativa por essa luta é muito grande. Eu acho que foi uma luta, o nome do Anderson foi colocado justamente para salvar o evento, porque é um evento que perdeu dois nomes muito grandes. E eu acho que, como o Anderson não estava na preparação dele muito top, eu não vejo grandes problemas, mas eu acredito que o Stephan Bonnar, ele vai surpreender um pouco todo mundo. Igual você falou, é um cara que ele também é faixa preta de jiu-jitsu, ele treinava, ele não pegou a faixa preta do Carson, mas ele treinava com o Carson Gracie. Ele é um cara que ele não foi finalizado, não foi nocauteado. A luta dele, quando foi a entrada dele no UFC, que foi contra o Forrest Griffin, que foi pelo TUF 1, ele é uma das lutas que até hoje é eleita como uma das melhores da história do UFC. Ele é um cara que ele é maior que o Anderson, é mais pesado que o Anderson, e o Dana White mesmo declarou que ele é um monstro, que a diferença de tamanho e de corpo, de músculo, pro Anderson vai ser uma coisa que vai assustar as pessoas. E eu acredito nisso. Eu não vejo o Anderson tentando colocar a luta pro chão. Eu acho que ele vai, igual o Vitor falou, manter a distância com os chutes longos, trabalhar a esquiva dele. Eu acho que o primeiro round vai ser um round bem morno, que vai ser bem de estudo, de respeito, para ver. Mesmo porque o Anderson não é bobo, o Anderson sabe que se a mão do Bonnar entrar, vai derrubar, porque diferente de Chael Sonnen e de muitos outros que ele já enfrentou, o cara, ele é muito grande. Então eu acho que se a mão do Bonnar entrar, é uma mão que derruba o Anderson. Então o Anderson vai ficar esperto com isso e não vai deixar ele se aproximar, porque eu acho que se o Anderson for pro chão, o Stephan trabalhar o wrestling dele, botar o Anderson pro chão, eu acho que a história vai ser diferente. Não vai terminar bonita igual terminou contra o Chael Sonnen as duas vezes. Eu acho que o Bonnar, por cima do Anderson, é um cara que arrebenta o negão. Mas, em compensação, eu acho que o Anderson vai no primeiro round estudar e no segundo round vai dar o show dele. Tá certo.
Só para finalizar o podcast, gente, gostei muito da pergunta do Vitor e queria falar um pouco mais a respeito disso. Eu vou complementar sobre essa questão das lesões. Como vocês, né, se sentiram depois de repente se animar muito com essa luta do José Aldo contra o Frank Edgar, que acho que hoje é uma das maiores lutas aí que o público espera ver no UFC, e também como você também se sente pelo lado do público, né? Que comprou o ingresso, que reservou passagem, reservou hotel, né? De repente agora se vê um pouco chateado, apesar do card ainda estar excelente. A gente tem que frisar aqui que não é porque saiu a luta do Rampage, saiu a luta do José Aldo que o card perdeu a graça. Muito pelo contrário, o card tem 12 lutas de altíssimo nível. São 12 combates aí, 12, 13 combates que vão chamar muita atenção da galera. A galera vai gostar muito. A gente sabe que no Rio de Janeiro aquele show que a torcida dá, com certeza é pra você parar e assistir. Então, como vocês veem, eu vou começar pelo Newton agora, como vocês veem essa frustração e qual a sua expectativa pessoal pro evento? O que você acha que vai acontecer? Como o seu coração tá preparado para enfrentar tudo isso, cara? Bom, primeiro, o que o Vitor falou é uma coisa que realmente tá preocupando muito o público e o Dana White. Eu acho que esse lance das lesões e tudo mais, o que está acontecendo? Os atletas do UFC hoje são os atletas de alto nível, de alta performance. E eles estão com o corpo e a preparação no limite. Eles vão até o limite nos treinamentos deles, eles vão até o limite em dieta, em alimentação. Então eu acho que isso está forçando do corpo deles tanto que as lesões estão estourando. Isso eu acho que é uma coisa que tem que se pensar. O próprio Dan White declarou, falou, pô galera, uma semana antes, uma semana e meia, 2 semanas antes, vê se pega leve no treino pra não se machucar, porque é realmente isso, os caras estão tão a fundo, tão no ápice do corpo e tudo mais, que não tá aguentando, tá estourando um monte de lesão. Eu tenho amigos que, sobre os ingressos, né, eu tenho amigos que compraram ingresso quando era o José Aldo. Daí quando foi remarcada a luta do Aldo contra o Frank Edgar, os caras ficaram malucos, endoidaram. Quando o Edgar e a luta do Edgar e do Aldo e a do Rampage foram dadas como canceladas, os caras queriam vender de qualquer jeito e entrar em contato pra ter o dinheiro de volta e tudo mais. Aí foi anunciada a luta do Anderson e do Minotauro. Cara, aí os malucos anunciaram até no Facebook pelo triplo do preço que eles tinham pago. Então eu acho que a luta, o nome, não a luta que o Anderson vai fazer, mas o nome do Anderson Silva acrescentou muita coisa dentro do card. O Anderson e o Minotauro, que era um atleta que ninguém estava esperando no card. Muitos, quando teve a lesão do Aldo, muitos falaram do Anderson. Tanto que não foi surpresa, mas a entrada do Minotauro foi uma grande surpresa que eu acho para todo mundo. E o público, eu acho que recebeu isso da melhor forma possível, porque são 2 nomes que entraram que engrandeceram o evento ainda mais, né? E o coração vai estar disparado, né, cara? A gente naquela parte dos repórteres e jornalistas, a gente não pode vibrar muito, a gente fica meio se segurando ali, a gente tem que... Acaba uma luta, tem que ir no banheiro, sai pra fora pra gritar, porque a emoção vai ser muito louca, cara. Tá certo. E você, Vitor? A mesma pergunta, cara. Como é que você se sente com tudo isso? Como você vê as lesões? E como é que o seu coração tá preparado aí? Eu não sei se você vai estar lá ou não, mas como você se sente podendo ver um evento aí no seu estado, que pra você um grande orgulho? Felizmente não vou poder estar, mas vou fazer de tudo para ir lá ver meu grande amigo Newton, dar um abraço nele, agradecer por tudo aí que ele faz por mim. E eu tô esperando que seja um grande show, né? Com lutas longas, mas ao mesmo tempo
com bastante explosão. Eu odeio quando o cara tá no UFC, cara. O cara tem que colocar isso. Tô no Ultimate, tenho que dar show. Já estudei meu adversário por vídeo. Vou pra dentro, vou fazer o que eu treinei. Poxa, eu odeio quando chega uma luta, o cara fica 30 minutos olhando pra cara do outro. Vai e volta, vai e volta. Pô, isso é um saco de ver. Enfraquece o evento. E eu tenho que ressaltar aqui que o Dana White, ele sabe pensar. É um cara muito sinistro. Saiu o menino de ouro do UFC, que é o José Aldo. Ele convocou outras duas lendas, Anderson Silva e Minotauro, que fez o público ter aquele gostinho de quero ir assistir mais um UFC aqui no Rio. Minha expectativa é que o evento seja melhor do que os passados. Tá certo. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui dando essa força, e espaço tá aberto para vocês, se vocês quiserem deixar uma mensagem, mandar aquele recado, também até fazer aquele merchan básico que com certeza é fundamental. Eu quero também agradecer ao público aí que está divulgando o nosso trabalho. Se vocês puderem entrar no site imperiomma.com, entrem lá, comentem e também sugira, dê críticas, dê também sugestões, elogios, que todo esse feedback a gente tá recebendo, a gente tá procurando sempre fazer um grande programa para vocês. Então o programa volta na semana que vem, e eu quero deixar aqui, começando pelo Vitor, o espaço aberto é seu, manda bala, meu amigo, fala o que você quiser aí, e também manda aquele recadão pra galera que está nos ouvindo agora. Então, galera, quero agradecer a oportunidade de estar aí estreando aí, na verdade, com vocês aí que são meus irmãos. Agradecer o público aí que acompanha, acessar o grande blog do meu irmão Bruno Massani, o site do meu irmão Newton aí, o Octagon News, e o Gazeta Esportiva, e começar lá na Gracie Mag lá. Tô começando aí nessa vida de jornalismo, sempre com entrevistas maneiras e bem interessantes. Pedir obrigado, desculpa aí por qualquer comentário. Tô começando nessa carreira aí. Obrigado. Tá certo. Só fazendo o merchan aí da Gracie Mag, gente. Essa semana o Vitor praticamente mitou essa semana, né? Porque Mário Sperry, Roger Gracie, Vini Pezão Magalhães, cara, não tem o que falar, absurdo, né? Simplesmente, apesar de estar começando, já está começando assustando muita gente. Eu quero deixar esse comentário aí, mas é isso aí, Vitão. Quero também agradecer aí ao Newton por estar aí, infelizmente, nessa correria louca que a gente está vivendo, nesses últimos tempos com o MMA. Eu quero deixar aqui registrado também, porque eu tive que chamar ele de última hora. Ele meio que foi pego na surpresa, mas representou muito bem, mostrando aí o ponto de vista dele. Eu acho que é legal também esse jogo de opiniões, esse jogo de você poder ter esse espaço, porque aqui não tem censura, aqui a conversa é franca, e mostrar para vocês como é o MMA de verdade. Então, Milton, muito obrigado, o espaço é seu, manda bala, meu amigo, e convido vocês para uma próxima também. Eu fico lisonjeado, né, pelo convite. Nossa, pegou de surpresa, mas é um prazer, né, falar sobre uma coisa que a gente gosta tanto, que é MMA, que a gente torce tanto pelo sucesso. Deixar aqui também um agradecimento pro Bruno por ter me convidado, pro Vitor, que gosta, falou, o Vitão, ele é um menino que está começando, que está batalhando aí, que falou com lendas essa semana, que está na Gracie Mag, e é um cara que eu disse, e com muita dor, eu acabei perdendo ele para Gracie Mag, mas é um cara que eu torço muito por ele, quero no futuro breve contratá-lo de volta para o site. E falar que na próxima estaremos aí, deixar aqui pro pessoal
entrar no site octogononews.com.br, seguir a gente no Twitter, @octogononews, se quiser me seguir no Twitter, @NewtonSpin, e no Facebook dá um curtir na página que tamo junto. Obrigado para todo mundo, obrigado pro público que tá ouvindo e tamo aí.